Boa noite. A tua câmera ainda não está visualizando aqui para gente. Aqui. Eu acho que está estabilizando a conexão ainda. Vou fazer logo os anúncios iniciais enquanto regulariza a conexão do nosso convidado. Aos que não me conhecem, eu sou o Diego Santos, tá? Eu sou pesquisador, estudante de doutorado na Universidade Federal do Pará. E desde o mês de março desse ano eu estou analisando os dados referentes ao Covid-19 e hoje eu dou início a uma série de lives que serão produzidas pelo QG da Tecnologia, né? Hoje eu tenho a satisfação de entrevistar o Dr. Akin Nobre, doutor em Ciências Tropicais pela Universidade Federal do Pará. Os maiores detalhes a respeito do currículo do Akin eu vou deixar para a apresentação dele daqui a pouquinho. Só dando uns avisos iniciais, o Instagram limita a gente a 60 minutos de live, então, caso seja necessário, a gente vai fazer uma segunda parte da nossa live, tá? O Dr. Akin vai responder, né, as nossas perguntas e vai estar aberto para perguntas dos nossos espectadores, né, as pessoas que estão visualizando a nossa live em tempo real. Quero deixar aqui também o meu bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas que vão ver posteriormente a nossa live, tá? E com certeza tenho certeza que vão ter pessoas que vão ter o prazer de ouvir o que nós vamos falar hoje aqui, que o bate-papo hoje aqui é a respeito de vacinas, né? Contra o Covid-19 e os medicamentos que estão sendo utilizados atualmente no combate aos sintomas do Covid. Mas isso tudo está dentro das respostas que o Dr. Akin vai disponibilizar para a gente hoje à noite, tá? A gente está só esperando a câmera do Akin estabilizar para nossa transmissão, tá? Akin, você consegue me ouvir? Consigo te ver e te ouvir, Diego. Só não consigo. Não sei se você consegue me ver. Não, a tua câmera não está estabilizando. Deixa eu ver aqui. Algumas informações a mais, tá? Essa nossa live também tem por intuito, quem quiser ajudar, nós apoiamos uma instituição chamada Casa de Acolhimento, Casa da Fraternidade, né? O link para o post de divulgação da nossa live. Então, caso você queira ajudar, contribuir de alguma forma, tá? Alimentos, doação financeira e tudo mais, só acessar o perfil da instituição. Lá tem todas as formas que você pode contribuir com uma boa causa. É uma instituição séria, tá? Eu consegui chegar até essa instituição por meio de um amigo, onde eu já fiz uma primeira live falando sobre os números do Covid. Posteriormente, essa live também vai ser disponibilizada aqui no canal do QG da Tecnologia. E é uma instituição que faz um trabalho muito bonito ajudando idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Vamos ver se dessa vez estabiliza. E aí, Diego, nada? Consegue me ver ainda? Não, a tua câmera não está estabilizando aqui. Fazendo. Aqui. Pessoal, live é sempre assim, né? Sempre tem uns probleminhas técnicos. Vamos aguardar aí a presença do nosso convidado de hoje. Falar um pouco sobre Covid, né? Hoje o Pará chegou à marca de 5.000 óbitos, né? 5.000 vidas que foram perdidas. Nós já estamos com mais de 100.000 casos confirmados no estado.
Mas, de qualquer forma, mesmo com esses números elevados, aparentemente houve uma desaceleração no desenvolvimento da infecção viral. Muitos julgam porque ocorre uma interiorização, né, do vírus, onde a capital já foi bastante massacrada pela infecção. Boa parte da população local já teve contato com o vírus, a maioria desenvolveu anticorpos, né, contra o vírus, mas existe uma pequena parcela que ainda não teve contato. Bora ver se dessa vez a conexão daqui estabiliza. Pois é, aqui tá normal. Para ti tá aparecendo? Ele tá aparecendo aí? Não, a nossa assessoria técnica aqui ao lado, que está dando suporte, é o background da live, né? Onde as pessoas não veem, mas a nossa assessoria está dizendo que a tua câmera não está aparecendo. Aparece presente, mas não a imagem dele. Pois é, cara. Eu vou... Tu já tentaste conexão pelo teu pacote de dados? Agora, finalmente. Foi? Pois é. Agora foi. Agora apareceu. Bora ver se estabiliza e bora seguir o barco. Então, pessoal, minhas apresentações iniciais eu já fiz, os nossos avisos iniciais já foram dados, tá? Então, eu vou passar a palavra ao Akin, tá? Akin, por favor, se apresente, diga um pouco do seu currículo, que não é pequeno, né? E dizer que tenho muita satisfação hoje de trocar esse bate-papo contigo aqui a respeito de 2 pontos que estão muito em ênfase, né, na mídia hoje em dia e que as pessoas querem saber como está a questão do desenvolvimento das vacinas e quais medicamentos de fato podem ser utilizados hoje em dia ao combate dos sintomas do novo Covid-19, tá? Aqui em palavra contigo, por favor, te apresenta aí e depois a gente continua com a nossa entrevista. Beleza. Pessoal, boa noite a todos, obrigado, desculpem aí esse pequeno imprevisto, aqui eu acho que foi a minha conexão, alguma coisa do tipo, mas não tem problema. Caso a gente precise de um tempinho adicional, a gente deixa aberto depois para um segundo bloco. Gostaria de agradecer o convite do Diego, para que a gente pudesse trocar essa ideia, uma satisfação aí estar podendo falar um pouco sobre esse assunto que a gente já debate diariamente, é algo que a gente conversa aí todos os dias sobre isso, trocamos informações e é algo que vai nos acompanhar durante algum tempo. Então é necessário que a gente esteja se atualizando ao tempo todo com relação aos fatores relacionados à Covid-19, principalmente tratamento, principalmente vacina. Eu sou biomédico de formação, sou mestre e doutor em doenças tropicais. Então, tenho trabalhado aí nos últimos 9 anos com virologia, genética de micro-organismos, epidemiologia também. Então, vai ser um prazer imenso estar conversando, batendo esse papo. Eu espero esclarecer as dúvidas. Podemos criar aqui uma interação com o público. Vai ser muito, muito legal, muito interessante. Tranquilo, Akin? Tudo tranquilo. Só um ponto adicional, salvo engano, tu já trabalhaste com uma variação do Covid, né? Só que não o Covid-19 em si, em uma pesquisa tua, correto? Sim, a gente trabalhou com o diagnóstico de coronavírus sazonais. Foi um dos primeiros trabalhos de pesquisa que eu atuei no Instituto Evandro Chagas, como PIBIC. A gente trabalhava o rastreio de vírus respiratórios, alguns pacientes que são catalogados pelo Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Evandro Chagas de Ananindeua, são relacionados a testes com esses vírus. Então, tem mais de 40 testes relacionados mais de 40 vírus respiratórios relacionados a infecções respiratórias agudas. E o coronavírus é um destes, né? O coronavírus sazonal, que já circulava, a gente tem já conhecimento acerca da circulação do coronavírus desde os anos 60, então já é bastante tempo. Porém, esse caráter
pandêmico, ele já foi revelado no passado, na SARS, já foi revelado na MERS, que foram situações onde um coronavírus sofreu mutações e foi capaz de causar grandes danos à população. E a gente trabalhou, inclusive fomos a primeira equipe, o primeiro grupo de pesquisa a diagnosticar o coronavírus sazonal, esse relacionado ao resfriado, em infecção respiratória aguda aqui na região norte do Brasil. Muito bom, muito bom. Então, aqui, hoje o nosso bate-papo aqui é justamente a respeito dos principais projetos que estão rolando a nível Brasil e a nível mundo, né? Não sei exatamente se no Brasil tem algum projeto 100% nacional rolando, mas a nível mundial a gente já tem alguns projetos, graças a Deus, no nível promissor, né? E vamos torcer para que esses projetos deem certo. Então, seguindo nessa linha da questão de vacinas contra o Covid, eu vou te fazer logo a primeira pergunta para dar um embasamento para a galera ter noção de como é que está o nosso cenário atual com relação a essa questão de vacinas, tá? Eu queria que tu falasse para a gente quais são as fases que envolvem o desenvolvimento de uma vacina, né? Desde da concepção do projeto e cada fase que o projeto tem que ir passando para que a vacina possa ser consolidada, né? Quais os principais projetos que estão em andamento no cenário mundial, né? Quais são as vacinas hoje que nós podemos dizer, não, essa tem a maior chance atualmente de vingarem e de dar uma esperança da gente poder ter uma arma efetiva contra esse novo vírus, né? E, por fim, que, enfim, é uma coisa que pode dar um conforto para o coração de todos, como é que está o Brasil dentro desse cenário, como é que estão as parcerias, como é que estão os convênios, como é que o Brasil se encontra dentro desse cenário atual com relação ao desenvolvimento de possíveis vacinas contra o coronavírus. Essas vacinas, é importante destacar que temos mais de 100 vacinas em teste para Covid-19, né, contra o SARS-CoV-2. Então, tem mais de 100 vacinas sendo estudadas, aprimoradas, algumas na fase inicial, outras não deram certo, e algumas são muito promissoras e estão na fase final. Tá? Então, me remetendo à tua primeira pergunta, quais são as fases que a gente tem para o lançamento de uma vacina desse tipo? Você tem 3 fases principais de desenvolvimento de uma vacina. E hoje em dia o processo está muito mais rápido do que era antigamente. Quais são essas 3 principais fases? A primeira fase da produção de uma vacina é o estudo in silico. O que é o estudo in silico? É um estudo de base computacional. Você tem hoje o campo da biologia computacional, que simula todas as interações entre moléculas, entre proteínas, então estuda receptores, estuda princípios ativos de neutralização. Então é o primeiro passo, você identificar se existe alguma chance dessa vacina funcionar dentro do modelo da biologia computacional. Depois que esse modelo é aprovado, você parte para a segunda fase de testes, que é a fase in vitro. Você já testou, já simulou computacionalmente, agora você precisa testar isso in vitro, em cultura de células. Tá? Então você faz ali o teste em culturas celulares, verifica a ação daquele princípio, que ele consegue neutralizar o agente infeccioso. Tá? E depois de aprovado nessa fase 2, de estudo com células, você tem então a fase 3, que é a fase final. A fase 3 ela se divide em 2 momentos, onde você testa aquele princípio em animais, né, modelos experimentais, camundongos, chimpanzés, certo? Que são os mais comuns, marmota também pode ser utilizado como modelo experimental. E, se aprovado no modelo experimental em animais, você faz a fase final, você passa para a fase final, que é a fase em seres humanos, passando primeiro por indivíduos saudáveis, suscetíveis, e depois incluindo indivíduos de grupo de risco. Trazendo assim para um resumo, porque é um processo muito complexo. Você faz a simulação computacional, faz o teste em células e depois testa em animais e seres humanos, para a fase 3. As vacinas para a Covid-19, contra a Covid-19, elas já passaram pelo teste, todos esses testes já passaram pelos testes animais. Os resultados foram muito promissores em chimpanzés, em camundongos.
Inclusive, tem um estudo publicado, um estudo europeu publicado, que demonstrou a ação que essa vacina tem quando o vírus já está na fase pulmonar, quando ele está causando aqueles danos lá pulmonares no indivíduo. Aí, essa vacina demonstra, por exemplo, no pulmão de camundongos, foi capaz de proteger o pulmão de camundongos e foi capaz de evitar a evolução a óbito. E agora ela está na fase de testes em seres humanos, que aí você não pode logo ir testando numa grande parcela da população, num grupo muito grande. Você começa em grupos pequenos e depois você vai aumentando. A vacina para a Covid, as principais, as promissoras de Oxford, a vacina da Coronavac, que é um consórcio chinês que, inclusive, fechou parceria com o governo de São Paulo. São as vacinas em estágio mais avançado aqui, né? São vacinas promissoras, que estão sendo já testadas em seres humanos, em populações distintas. Então, você tem a vacina de Oxford sendo testada em 5.000 participantes. Você tem a vacina da Coronavac, que é chinesa, em São Paulo, sendo testada em uma outra parcela da população. Porque elas já passaram pelos testes iniciais de eficácia e todas elas foram aprovadas. São 100% seguras. A gente não pode exagerar e chegar a dizer que são 100% seguras, mas elas têm efeitos colaterais mínimos. Perto de outras vacinas que já foram lançadas aí, os efeitos colaterais delas são mínimos e são vacinas que podem ser consideradas seguras. Porém, você tem que ter essa fase de testes final em seres humanos para que ela possa ser escalonada, você possa ter a produção de milhões de doses. Tá? Porque se você tem um erro, um ajuste, alguma coisa para fazer, você não pode fazer depois que você já escalou a produção mundial. Você tem que corrigir nessa fase de testes. Então, resumindo aí, é basicamente isso que compõe as etapas de produção de uma vacina, e essas já estão aqui no Brasil também sendo testadas e são promissoras, principalmente duas delas. A de Oxford e a da Coronavac, que é do consórcio chinês. Certo. E eu te pergunto aqui, só para complementar essa pergunta, como é que está o Brasil nesse cenário? Caso uma dessas vacinas vingue de fato, ou a de Oxford, até onde eu li, a parceria mesmo é com a de Oxford. A da Coronavac da China, eu não cheguei a me aprofundar para saber como é que está essa questão da parceria do convênio Brasil-China. Mas vamos supor que uma das duas dê certo, que de fato consiga imunizar a população. Tem alguma perspectiva de como está a prioridade do Brasil? Se a gente vai ter produção aqui, se não vai, se a produção vai ser toda fora e vai ser enviada para cá? Como é que fica o Brasil nessa questão? Grande parte dessas empresas, esses consórcios que produzem essas vacinas, elas têm patente, registro de patente. Então, você precisa fazer a quebra da patente para mimetizar a produção, que é o que já está acontecendo em alguns países. Então, aqui no Brasil, você tem o Butantan comprando direito por algumas dessas vacinas, principalmente as vacinas promissoras, para que ele consiga escalonar também uma produção. É claro que não se compara a produção da Butantan, que é estatal, com uma multinacional, por exemplo, com grandes empresas dos Estados Unidos e da Europa. Porém, a gente consegue produzir, sim, um grande número de vacinas, de doses. Como é que está essa questão no Brasil, de compra e venda dessa vacina? Qual seria o papel do Brasil nessa ocasião? Eu coloquei aqui alguns dados, porque são muitas informações sobre isso. A gente tem dois cenários distintos. Por exemplo, a da de Oxford, você tem 5.000 pacientes em teste, certo? Então, perfeito. A partir desse momento, já foi fechada uma parceria, certo, com o governo brasileiro e Oxford, Universidade de Oxford, junto com a AstraZeneca, que também é uma grande indústria farmacêutica. E a partir do momento que a fase de testes for concluída, essas doses serão escalonadas, serão produzidas, e a estimativa, a previsão deles é que até outubro já tenha comercialização aqui no Brasil. Essas doses já estejam disponíveis aqui no Brasil. A mesma coisa acontece... A partir de outubro já? A partir de outubro é a previsão deles. Desde que... Aquela coisa, você tem uma série de processos envolvidos. Você tem a análise dos testes, né, que estão sendo realizados. Então, se tudo der certo, se tudo ocorrer de maneira positiva, que é o que a gente espera, a partir de outubro já se tem essa previsão da chegada. Porque o que a Oxford está fazendo?
ao invés de esperar finalizar essa fase de teste, eles já estão escalonando a produção, para que quando finalize os testes, já derem um ok, já tem a produção dessa vacina, porque eles têm um nível de confiança muito grande nos testes que foram realizados. Em todos os testes que foram realizados até então, a vacina teve um resultado muito satisfatório. É só se realmente algo muito extraordinário acontecesse, algum erro catastrófico, para que ela fosse descartada e tivesse uma reformulação ou coisa do tipo. Porém, Oxford, junto com a AstraZeneca, já estão produzindo as doses, escalonando as doses, para que a partir do momento que você tenha a aprovação dessa vacina, ela possa ser distribuída, comercializada. A Coronavac é a mesma coisa, são 9 mil voluntários distribuídos em 6 estados aqui do Brasil. Você tem Brasília, você tem Rio de Janeiro, Minas. Então, a partir do momento que você tem a aprovação dessa vacina, você também tem a liberação para comercialização. É importante ressaltar, Diego, que a parceria, ela coloca uma cláusula muito importante, que o Brasil terá prioridade, já que está testando a vacina para essas grandes empresas, o Brasil terá prioridade para receber o escalonamento dessas doses. Então isso é bem importante, porque às vezes você tem o teste de um princípio, ele passa por uma aprovação, então depois ele vai ser comercializado em outros locais e depois ele chega aqui. Agora não, você tem já uma cláusula específica, após a aprovação, já tem lá um acordo entre o Brasil e essas empresas para que você tenha um grande número de doses distribuídas aqui. Perfeito, perfeito. Eu acho que é justamente esse ponto aí que boa parte da população fica na dúvida e fica se questionando. Estão mandando as coisas para cá só para o brasileiro ser cobaia, né? E sim, se der certo, simplesmente o Brasil não vai ter nenhum nível de prioridade nessa questão. Aqui me corrija se eu estiver errado, porque muita gente me pergunta assim, estão mandando para o Brasil porque querem usar o brasileiro de cobaia. Até onde eu me inteirei, uma vacina, para ela chegar nesse ponto que ela está hoje no país, ela já passou por uma série de testes de segurança, certo? Onde já é comprovado na sua totalidade, afinal, a partir do momento que você começa a testar em ser humano, eles já fazem vários níveis de teste de segurança que é seguro fazer a aplicação na pessoa, correto? Correto. Poxa, eu gostaria de ser voluntário. Se eu pudesse me inscrever, eu adoraria ser voluntário de uma vacina dessa, porque quando ela chega nessa fase de testes, ela já está no nível de segurança satisfatório. Um nível de segurança mínimo satisfatório, minimamente satisfatório, perdão, para que seja administrado em populações humanas. Então, seria muito imprudente fazer a dispensa dessa vacina se ela não tivesse passado por esses testes, né? E muitas pessoas não entendem esse processo, como é que ele funciona. E muitas das vezes essa demora que é denotada a produção de uma vacina é por conta desses testes. E hoje está muito mais rápido do que antigamente. Porque antigamente um processo muito mais demorado do que hoje para a produção de uma vacina. Hoje os testes estão cada vez mais seguros. Existe um comitê de ética em pesquisa com animais que também tem uma série de restrições. Então, até para a vacina ser testada nos animais, ela tem que atender determinados requisitos, principalmente de não causar dor, sofrimento nesses animais. Então, ela já parte desse rigor desde os testes com modelos experimentais em animais. Então, ela já chega com um nível de segurança bem grande na população. Então, eu poderia me candidatar a ser um voluntário da eficácia dessa vacina, que mal não faria. Muito pelo contrário, essas vacinas provavelmente elas têm já a sua eficácia atestada, porém estão cumprindo o protocolo para que seja feito tudo direitinho como manda o script. E muito provavelmente muita gente queria se candidatar também a ser voluntário nessas pesquisas, né? Eu seria o primeiro aí da fila. Com certeza. Bom, eu acho que foi muito bem colocado. Hoje nós podemos ver que nós temos duas fortes candidatas a darem certo, né, nesse cenário das vacinas. É muito bom saber que o Brasil, em caso positivo, que as vacinas venham a funcionar, venham a ser eficazes de fato, tem uma prioridade, né? E foi muito bom esclarecer que ninguém sai aplicando vacina do nada nas pessoas. Existe todo um protocolo muito rígido que tem que ser atendido e seguido para que uma vacina possa entrar em testes de seres humanos, né?
Nesse sentido aqui, bora seguir agora para um assunto mais delicado ainda. Eu não gosto nem de usar a palavra polêmico, mas que já deu muita briga familiar, término de amizade, né? Que é justamente com relação aos medicamentos. Várias perguntas envolvem esse universo dos medicamentos, né? E muita coisa é lenda urbana e algumas coisas de fato podem ser aproveitadas, né? Nesse sentido, a nossa segunda rodada de perguntas, ela se inicia com uma pergunta assim: existe de fato algum medicamento contra o coronavírus? Algum medicamento que vá combater o vírus propriamente dito, né? Seguindo nessa linha, quais os principais medicamentos que são utilizados hoje para poder amenizar os sintomas? Porque a gente sabe que, na verdade, o grande perigo do corona hoje, do Covid-19, é você desenvolver o quadro mais grave da doença e com ele vem justamente os sintomas, que é a falta de ar, que é a questão da trombose pulmonar e tudo mais, certo? E se existe hoje estabelecido, porque, por exemplo, para mim e para você que somos pesquisadores, protocolo tem uma definição muito específica, né? Protocolos são passos que a gente segue para determinada coisa. Existe um protocolo oficial hoje de utilização de medicamentos contra o Covid? Ou cada país está adotando uma coisa? Existe uma entidade maior como a OMS que define algum protocolo base? Como é que está essa situação? Bom, o tratamento é isso mesmo, Diego. É bem delicado a questão do tratamento, porque existem conceitos sobre tratamento, qual o melhor tratamento para determinada fase, e muitas das vezes esses conceitos eles acabam sendo distorcidos quando eles chegam na ponta da linha, como a gente gosta de falar, que é na pessoa, no paciente, certo? O que acontece? Você tem a Organização Mundial da Saúde, que faz fortes recomendações quanto ao tratamento, quanto à conduta clínica da doença, não só dessas, da Covid-19, mas como já vem acontecendo há muitos e muitos anos. Então, a OMS não é a primeira vez que ela recomenda tratamentos, ela não é a primeira vez que ela está atenta aos fatores científicos. Porém, nem todo mundo segue, nem todos os países seguem de maneira satisfatória esse protocolo. O papel da OMS é um papel realmente um papel de recomendação. Então, ela recomenda que seja feito de determinada forma. Porém, isso às vezes é, como eu acabei de mencionar, deturpado, distorcido, entra viés político, né, nessa situação. O que a OMS ela recomenda com relação à Covid? É importante que a gente fale que você tem o tratamento para Covid-19, tá, que é a síndrome causada pelo coronavírus, né, o conjunto de fatores, o conjunto de sintomas, e você tem o SARS-CoV-2, que é o vírus em si. Então, eu tenho medicamentos que podem combater o vírus e tenho medicamentos que estão relacionados aos sintomas da doença causada por ele. São dois pontos distintos. Você me perguntou, existe um medicamento que combate a doença em si? Você tem medicamentos hoje que atenuam, amenizam sintomas, tá? Para evitar que você evolua para a fase grave, como você mencionou anteriormente. E você tem um medicamento que teve uma ação antiviral comprovada, mesmo que mínima, que é o Remdesivir, que uma dose custa em torno de $3.200, R$17.000, convertendo hoje no câmbio. Muito caro. Tem uma ação antiviral comprovada, estudos já mostram a ação do Remdesivir. Ele é um antiviral que tem ação contra o coronavírus. A eficácia dele é alta? Não. A resposta dele é tão boa assim? Não. Mas é o único medicamento, até onde se sabe, que tem uma relação antiviral direta contra o SARS-CoV-2. Tem um outro antiviral em teste, porém o teste ainda não foi divulgado, que é o Afifavir, que é um antiviral russo. Inclusive, a Rússia fez todo um processo de marketing, fez todo um processo
teve uma euforia com relação ao lançamento desse princípio farmacológico, que inclusive ele já foi utilizado no passado contra outros vírus respiratórios na Ásia. Então ele foi aprimorado, foi melhorado, segundo o governo russo, e teve uma alta eficácia contra a Covid-19, contra o SARS-CoV-2, segundo eles. Então seria o segundo antiviral contra o SARS-CoV-2. Porém, a gente não tem ainda os resultados desses testes. Nós não temos ainda os critérios muito bem estabelecidos. Então, quando você não tem um artigo, quando você não tem um trabalho científico que comprove a reprodutibilidade daqueles testes, a eficácia deles, então é muito complicado a gente falar sobre. Então, o que a gente tem de comprovado, que já foi testado, mesmo que com uma eficácia um pouco mais baixa, contra o vírus, é o Remdesivir. É caro e os Estados Unidos comprou os 2 próximos ciclos de produção pela Gilera, que é a empresa que patenteou o Remdesivir, é a que produz, e os Estados Unidos, o governo estadunidense, fechou um contrato com a Gilera, comprando as 2 próximas remessas de produção, ou seja, comprou praticamente 100% da produção desse medicamento, dado que ele é o único que tem eficácia contra o vírus. E a segunda etapa que eu mencionei foi com relação ao tratamento dos sintomas. Você tem um medicamento específico, e acho que é a pergunta que todo mundo se faz, tem um remédio, algo milagroso contra a Covid-19? Não, você não tem. Você tem medicamentos que outrora já eram utilizados para esses mesmos sintomas. Você tem o uso, por exemplo, de heparina para aliviar ali trombos, tá, alveolares, porque o principal dano pulmonar hoje causado pela Covid-19 é com relação a essa obstrução que ele causa lá na relação entre os alvéolos e os capilares. É um processo de oxigenação, né, sanguínea, então ele acaba causando microcoágulos ali, e a heparina ajuda na dissolução desse coágulo. Então, em pacientes graves, a resposta tem sido boa. Então, a heparina é um deles. Outro medicamento que tem sido utilizado, dexametasona. Os últimos estudos agora do mês de junho mostraram que a dexametasona ela tem um efeito que varia de 35%, pode chegar até 40% em pacientes graves, ou seja, ela evita a morte, ela evita o óbito em 35% dos pacientes graves. É importante ressaltar que é apenas em pacientes graves. Não vale como tratamento antiviral e não funciona na fase inicial. Isso é muito importante. Porque toda vez que é veiculado um tratamento na mídia, as pessoas às vezes correm para estocar medicamento, correm para comprar e acham que fazendo uso de maneira precoce isso vai prevenir de alguma forma a infecção, a doença. Não. Muito pelo contrário, isso inclusive pode te predispor e pode te prejudicar. Dexametasona já foi testada na fase inicial, não funcionou. Não funcionou. Ela só funcionou em pacientes na fase 2, né, que é a fase já dos sintomas mais graves. Ela impediu que os pacientes fizessem uso de oxigênio, que são os pacientes mais graves, aqueles que vão lá para a intubação, que são os mais complicados. Então, para um medicamento barato, de simples acesso, como é a dexametasona, você ter um efeito de 35% a 40% em pacientes graves, isso é muito bom. Então, são medicamentos que são utilizados, heparina, dexametasona e alguns medicamentos associados. Porque você tem, por exemplo, é importante ressaltar que a dexametasona é um anti-inflamatório potente, tá? É um corticoide potente, então tem a tempestade de citocinas que o vírus acaba causando, então ela é fundamental, ela é uma peça-chave nessa patogenicidade. E também tem a associação com outros medicamentos, mas que isso não é uma receita de bolo. Tratamento para Covid-19 vem se modificando. A cada mês a gente tem uma novidade, porque o vírus ele tem nos mostrado isso. A gente não tem precedente para isso daí. Então as pessoas às vezes até se chateiam com a MS, se chateiam com os órgãos de saúde, mas pulando em defesa deles, sei que tem os erros acontecem, porém é uma coisa que a gente não tem como prever. Os órgãos não têm como se antecipar, porque são situações que nós não temos precedentes e estamos tratando dessa situação diariamente. Por exemplo, é indicado dexametasona para todos os pacientes? Não. Todos os pacientes vão responder de maneira igual? Também não. A azitromicina é indicado para todo mundo? Não. Primeiro que a azitromicina nem é um antiviral. As pessoas também, às vezes, não entendem essa associação. A Covid-19 ela pode predispor a uma infecção bacteriana pulmonar, uma pneumonia clássica.
que tem lá os aspectos relacionados ao vírus, então pode causar lá na tomografia, revelar o aspecto de vidro fosco. Então a azitromicina ela ajuda a combater essa infecção bacteriana secundária, certo? Então isso depende muito de cada paciente, isso depende muito do protocolo que está sendo utilizado, e são esses basicamente os medicamentos que são recomendados, tá? De acordo com o quadro sintomático do paciente. Ação antiviral, a gente tem apenas um, que funcionaria na fase inicial, que é o Remdesivir. Para sintomas, são esses que estão utilizados principalmente no início da fase mais grave, tá? Para evitar o óbito, certo? Para evitar a intubação, uso de oxigênio. E outros que já foram testados, que já tiveram a sua ineficácia comprovada. O mais conhecido de todos, cloroquina, uma grande novela. Porém, todos os estudos, até aqueles que foram repudiados, até aqueles que sofreram alteração, isso não altera o desfecho do resultado. Isso não altera o desfecho do artigo em si. Acaba sendo o mesmo resultado. A cloroquina ela não tem eficácia em fase inicial, em fase grave, principalmente, ela acaba prejudicando o paciente. Então, a gente precisa aceitar que os medicamentos, alguns podem ter um resultado muito bom e outros podem ter um resultado catastrófico. Alguns são indiferentes, tá? Alguns têm mostrado resultado in vitro, como é o caso da ivermectina. Em alguns pacientes tem uma resposta muito boa para a ivermectina também. Só que a gente não pode fazer isso uma via de regra, tá bom? Então, tem os medicamentos que funcionam, que ajudam na questão dos sintomas, e temos o Remdesivir, que atua na fase viral da doença, que é a fase inicial, a fase 1. Perfeito, aqui. Então, pelo que eu entendi, o Remdesivir, que foi o que os Estados Unidos compraram basicamente toda a produção atual e os próximos lotes de produção, ela atua na fase inicial da doença e evita o desenvolvimento da carga viral, é isso? Exatamente. Perfeito. Ela inibe Entendi. alguns pontos que favorecem a replicação do vírus. Tá? Alguns artigos têm mostrado que quanto maior essa replicação, quanto maior essa carga replicativa do vírus no organismo, maior a sua associação com casos mais graves. Então, você evitando essa replicação, que é o que o Remdesivir vai fazer, você tem uma espécie de prevenção, ou pelo menos uma diminuição de chances de evolução a casos mais graves. E ele se encaixa na categoria de medicamento antiviral de fato. Exatamente, antiviral de fato, assim como o oseltamivir, o Tamiflu, né, que são associados aí a outras infecções virais. O Remdesivir ele entra como um antiviral que atua diretamente contra o SARS-CoV-2. Mostrou uma eficácia aí, abaixo daquilo que se esperava, mas é o único que mostrou uma eficácia até agora. Perfeito. Deixa eu te mandar uma pergunta rapidinha aqui que um dos nossos espectadores mandou aqui, que de fato pode ser uma curiosidade ainda de muita gente. Pelo menos eu, como pesquisador, eu parei bastante de ver estudos relacionados. Não sei se foi 100% pela questão da ineficácia e tudo mais, mas o Jefferson ele pergunta para a gente que fim levou as pesquisas de associação de hidroxicloroquina com azitromicina, tá? Eu vi vários estudos que foram publicados inicialmente até o mês de maio, mais ou menos, final de abril e o mês de maio. Vários estudos contraporam, vários estudos mostraram a ineficácia, mas no fim das contas, tu sabe dizer para a gente se de fato pararam de ter estudos, foi comprovado a ineficácia? Porque, a princípio, a gente sabe que cloroquina e hidroxicloroquina são utilizadas para outros fins, e não propriamente a questão do Covid-19. Então, tu tens como falar para a gente se existem ainda estudos sendo desenvolvidos com relação à associação desses medicamentos, se encerraram, se foi decretada a ineficácia, como é que está rolando isso daí no meio científico? Pois os grupos de pesquisa que estavam trabalhando com hidroxicloroquina, principalmente hidroxicloroquina e cloroquina, viram que às vezes você acaba investindo em algo que a gente já tem visto que não tem uma eficácia, então você acaba insistindo em algo que não funciona.
Os estudos que estavam sendo conduzidos com cloroquina, os iniciais, eles se mostraram promissores, mas à medida que você foi avançando os estudos, você foi vendo que isso prejudicava o paciente. A gente não está falando de um medicamento que apenas não é eficaz, é um medicamento que é ineficaz e que prejudica o paciente em fase grave. Suécia suspendeu tratamento com cloroquina. França suspendeu o tratamento com cloroquina porque pacientes na fase 2 estavam evoluindo a óbito. A cloroquina ela tem uns efeitos colaterais que, se o indivíduo tiver alguma comorbidade, ele tem uma propensão a problemas cardíacos. Ele acaba causando uma alteração reversa na carga elétrica do coração, a hidroxicloroquina no caso, e o indivíduo ele pode ter uma parada, certo? Então, os estudos têm demonstrado, então, estudo após estudo foi demonstrando aos poucos, além da ineficácia deste tipo de medicamento, como a hidroxicloroquina, os seus efeitos colaterais que podem ser muito prejudiciais aos pacientes que fazem a administração, seu uso, na verdade. Então, isso fica a critério, é aquela coisa, os estudos têm mostrado que o medicamento é ineficaz, mas o paciente ele fica à vontade para fazer uso se ele quiser. Já foi demonstrado, então, fica a critério dele. Essa bandeira que eu levanto, muitas das vezes, essa discussão ela é muito rotineira com relação ao tratamento, o uso de cloroquina. Então, o que eu sempre digo, os estudos mostram que contra SARS-CoV-2 não tem uma ação direta. Então, se você quiser fazer uso, fica a teu critério. Inclusive, o paciente faz a dispensa lá de um termo de consentimento para o uso. A mesma coisa, a associação de hidroxicloroquina com azitromicina. Não existe combo contra a Covid-19. Então, como eu... Milkshake. Pois é, não existe combo para a Covid-19, então cada caso deve ser avaliado, cada grupo deve ser avaliado, principalmente grupos de risco e coisas do tipo. Então, os estudos têm demonstrado isso, tanto que foram feitas diversas reiterações com relação ao uso de hidroxicloroquina. As últimas foram principalmente negativas, retirando o seu uso do rol de estratégias terapêuticas. Perfeito. Eu acho que o nosso principal papel aqui é tentar desmistificar a situação e, como a gente já deixou muito claro, aqui a gente não tem partido político, né? Nós somos pesquisadores, você na área da saúde, eu atuo na área de pesquisa da área de tecnologia, mas tudo que é dúvida que a ciência possa responder para a gente, eu acho muito válido, entendeu? Te mandar uma perguntinha do Yuri e da Cristiane, que eles mandaram ainda agora, quando tu falaste com relação à questão dos voluntários, né? No caso da vacina chinesa, tem 9 mil pessoas sendo testadas e na vacina inglesa de Oxford, 5 mil pessoas. Eles perguntam, existe algum critério ou é o governo que está estabelecendo e pegando pessoas aleatoriamente na população? Eu não sei se esse tipo de informação também é divulgada aqui. Por muitas vezes tem algumas coisas que são desenvolvidas em que o governo não abre a informação. Então eu não sei se tu sabe dizer se nesse ponto eles listaram quais foram os critérios para a seleção das pessoas a serem que fossem testar essas duas vacinas. Na verdade, foram critérios que não foram assim, amplamente divulgados, mas a gente parte do princípio dos outros, né, de testes de vacinas. Provavelmente, os indivíduos que estão sendo testados agora são indivíduos saudáveis, suscetíveis e também de grupo de risco, para verificar a eficácia da vacina também nos grupos de risco, para ver se ela não causa algum tipo de alteração. Que grupo de risco? Diabéticos, idosos, hipertensos, tá bom? Para verificar se ela é realmente eficaz ou se ela é segura. Eficaz, provavelmente, ela é, né? Então, a gente quer saber se ela é segura. Então, quem está recrutando, na verdade, esses pacientes são os centros clínicos que têm a parceria lá com a Universidade de Oxford. Então, tem até uma parceria com o Instituto Lehman para o recrutamento de alguns pacientes, mas provavelmente sejam amostragens aleatórias que incluam todos os segmentos populacionais. Jovens, adultos, idosos e também pacientes com comorbidade, que é para verificar os níveis de segurança. A gente só sabe o quantitativo, né?
total. A gente não sabe como eles estratificaram esse recrutamento. Mas os critérios propriamente ditos não estão explícitos, né? Tipo, qual grupo, se é de algum bairro específico, são pessoas que se candidataram ou que são recrutadas por algum critério mais específico. A gente tem aqui as informações, algumas informações que eu separei, que mostram que os centros clínicos que são responsáveis pelo recrutamento dessas pessoas, mas que será coordenada, por exemplo, a Coronavac pelo Butantan. Então a gente não sabe se são os funcionários, se são pessoas da linha de frente. Eu sei que a vacina de Oxford, pelo que foi divulgado pela própria Universidade de Oxford, o Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido, foi o primeiro país fora do Reino Unido a iniciar esses testes. E principalmente os envolvidos nesse teste são profissionais da área da saúde envolvidos na linha de frente. Eles só não disseram de quais locais, certo? Que são relacionados àquele centro clínico específico, mas são profissionais da saúde. A da Coronavac, que são outros centros clínicos recrutados a partir do Butantan, já não tenho essa informação, já não foi divulgada. Perfeito, perfeito. Tipo, a gente pode presumir que não foi um voluntariado aberto, né? Senão ia dar aglomeração, ia ser bem complicado. Então, com certeza, devem ter sido definidos pontos, critérios, e os laboratórios responsáveis devem ter uma base de dados que fizeram uma seleção dentro de algum critério para poder selecionar essas 14 mil pessoas para testar essas duas vacinas. O José Almeida aqui, ele faz uma pergunta que, de fato, assim, eu nunca parei para tentar ver qual é a diferença. Qual a diferença de hidroxicloroquina para cloroquina apenas? Tem alguma diferença propriamente? Tem a apresentação farmacológica para melhorar a questão da sua absorção. Então você tem, dando uma dica aqui, né, que não sou, desculpe aí os amigos farmacêuticos que estão acompanhando a live, a diária de vocês, muito pelo contrário. Mas tem diferenças fisicoquímicas na apresentação dos medicamentos que melhoram a absorção, porque a hidroxicloroquina, a cloroquina em si, é um princípio utilizado há muito tempo como antimalárico, né? Eu tenho um amigo, o Dr. Carlos, que é um médico lá do Núcleo de Medicina Tropical, ele atendeu durante muitos anos pacientes no Barros Barreto com cloroquina no tratamento da malária. Então, a cloroquina ela tem uma eficácia comprovada, era até um ponto que eu esqueci de mencionar, ela tem uma eficácia comprovada como antimalárico. Isso não quer dizer que ela funcione para outros agentes, principalmente vírus. Perfeito. Né? Então, ela tem uma ação antimalárica potente, porém, ele tem muitos efeitos colaterais. Ela tem muitos efeitos colaterais. Então, essa alteração na composição de cloroquina para hidroxicloroquina é justamente para minimizar esses efeitos colaterais. Mesmo assim, ele acaba tendo muitos efeitos colaterais, é relativamente tóxico, né? Mas o que muda é justamente essa apresentação farmacológica. Perfeito, perfeito. E mais uma pergunta do José Almeida. Ele pergunta assim, depois da eficácia da vacina comprovada, qual a probabilidade do vírus mutar, né? E caso ocorra essa mutação, qual a probabilidade de uma continuação da pandemia, ou a gente considera uma nova pandemia nesse cenário, tá? É bem delicado. Provavelmente o que vai acontecer, tá? O vírus ele vai sofrer uma pressão seletiva da cepa vacinal, né? E futuramente a vacina estará defasada, tá? Não me levem a mal, mas é o que acontece, tá bom? Por exemplo, no vírus da gripe, no influenza, ele tem essa pressão seletiva pela vacina, então o tempo todo ele precisa ser monitorado por um processo que a gente chama de vigilância epidemiológica, que é justamente para estar verificando o material genético para saber se tem mutações importantes que alterariam a eficácia da vacina. Então, para o coronavírus vai ser a mesma coisa, você vai ter eficácia dessa primeira vacina comprovada, o vírus ele vai continuar em circulação, muito provavelmente ele sofra mutações, e essas mutações, de repente, estejam relacionadas futuramente numa alteração da composição da vacina. Pode acontecer? Pode. E essa questão de novas ondas e de novas pandemias, uma pandemia é bem difícil de acontecer, você tem uma série de alterações. Imagina aí
o alinhamento dos planetas. Claro que o alinhamento dos planetas é algo bem difícil, que acontece a cada 1.000, 2.000 anos, coisas do tipo. Mais uma pandemia, por exemplo, que aconteceu com o coronavírus, ele de 6 mutações possíveis, ele sofreu 5 inéditas. Então não é algo que acontece todo dia. É uma espécie de loteria. Ele sofreu essas alterações, ganhou essa capacidade de infectar seres humanos e ganhou a capacidade de ser transmitido de humano para humano. Então é uma combinação de fatores genéticos que estão relacionados ao surgimento de uma pandemia. Tá bom? Então não é tão simples assim. Aconteceu com o coronavírus porque tem muitos reservatórios animais, então isso pode acontecer com influenza, como já aconteceu na gripe suína H1N1 em 2009. Porém, a vacina, após comprovada sua eficácia, ela num primeiro momento, até que seja vacinado todo mundo, ela vai ter ainda uma garantia de que funciona. Porém, lá para frente, a gente precisa, desde já, na verdade, ficar monitorando as alterações e as mutações que o vírus vai sofrer. Se ele sofreu uma alteração importante que torne a vacina ineficaz, é necessário fazer uma modificação na vacina, como é feito para a vacina da gripe. Ela tem, de vez em quando, modificações justamente para estar aí tendo essa cobertura vacinal que a gente chama. E esse ponto era justamente uma coisa que eu tinha indagado aqui, é que, por exemplo, no caso da vacina da gripe, que nós tomamos anualmente, né, que todo ano todas as pessoas deveriam tomar, né, fica até a dica aqui, né, para reforçar a campanha de vacinação, que a gente sabe que está com índice de adesão muito baixo, depois que passou a primeira fase. A partir do momento que você tem a receita do bolo, a partir do momento que você tem a vacina funcionando de forma eficaz no organismo do ser humano, mesmo o vírus mutando, não se torna mais fácil fazer a adaptação da vacina para as novas mutações do vírus, ou é uma coisa que tem que voltar para o zero e começa tudo de novo? Não, é bem mais simples, assim como você comentou. Diego já está quase um virologista, a gente também mora com uma virologista, né? Mas é isso mesmo, Diego. Por exemplo, por que demorou tanto para você eleger esse candidato vacinal, por exemplo, que é a proteína spike do coronavírus? Porque você tem que fazer o rastreio genético, tem que fazer o sequenciamento, verificar as proteínas de ligação desse vírus e produzir um candidato de neutralização. Então é isso que demora. Quando você tem todo esse processo já concluído, você tem a administração da vacina nos pacientes, essa vacina se torna eficaz, vai protegê-lo, e se forem necessárias modificações, serão nos princípios que a gente já conhece, porque a gente já mapeou o DNA, a gente já sabe qual é o ponto de ligação, de sensibilidade daquele vírus, então é naquele ponto específico que já conhecemos, por conta dessa experiência, que serão necessárias modificações, alterações que podem ser produzidas em escala industrial, alterações na composição da vacina, alterações no seu princípio ativo. A Moderna, por exemplo, utiliza já vacinas baseadas em RNA mensageiro, que induz uma resposta artificial muito positiva contra o SARS-CoV-2. Então, é uma modificação produzida artificialmente na vacina, então é algo que só é necessário que a gente observe as mutações que o vírus vai sofrer daqui para frente. Ele pode ter mutações, pode sofrer mutações muito mais rapidamente do que, de repente, outros vírus que já conhecemos. É só importante a gente ficar atento para esse ponto. Verificando que houve mutações, que ele sofreu mutações, verificar se essas mutações são importantes dentro da composição da vacina. Porque, às vezes, tem algumas mutações que são sem sentido. Elementos acabam sofrendo mutações, mas às vezes aquelas mutações elas não implicam em nada nesse processo infeccioso. E não justificam a mudança da vacina, né? Exatamente. Então ela pode ser eficaz por 2, 3 anos e depois precisar ter uma modificação estrutural. Tá? Mas até que não seja provado que essas mutações elas interfiram na cobertura da vacina, ela continua sendo eficaz até então. Perfeito. Cara, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Então, eu acho que deu para tirar muita dúvida do pessoal com relação a como é que está o cenário das vacinas. Veio aqui uma pergunta de última hora do René, tá? Pode que perguntar. O René questiona. Tu tens noção como deve se dar esse acesso às vacinas por parte da população brasileira, quando tiver uma vacina eficaz de fato?
É Se é necessário pelo que... SUS, se é rede privada, como é que funciona? Pois é, o ideal seria que fosse por essa rede de saúde, né, pública, pelos centros de distribuição, assim como é feito do sarampo, assim como é feito da gripe, assim deverá ser feito também a do coronavírus. O que é necessário viabilizar é o pagamento dos consórcios, né, das empresas que estão produzindo a vacina, isso é o mais importante. O Brasil ele tem fundos para isso, ele tem uma reserva de capital, ou pelo menos deveria ter uma reserva de capital para uma situação emergencial desse tipo, mas a partir do momento que você tem a aquisição das doses, com as parcerias que o Brasil já estabeleceu agora, que vão tornar esse acesso muito mais fácil, eu acho que a gente não vai ter problema com relação a isso. É aquela situação, é necessário que pelo menos a gente compre. O governo comprando, custeando aquela vacina, a distribuição, ela não é tão simples porque o Brasil tem dimensões continentais, então acaba tendo um processo logístico envolvido nessa distribuição, mas o principal, que é a aquisição, que é você estabelecer as parcerias, já foi feito. Então é só monitorar, ficar em cima do governo, ficar cobrando, e vamos torcer para que em outubro a gente já tenha as primeiras doses chegando aqui. Perfeito. Cara, vamos para nossas considerações finais aqui, né? Aqui, te agradeço mais uma vez, passo a palavra para ti, para as tuas considerações finais, e em seguida eu faço o encerramento do nosso bate-papo aqui. A palavra está contigo, Akin. Muito obrigado, Diego, pelo convite mais uma vez. Pô, o papo foi muito bacana. Vamos repetir em breve essa dose, bater um papo de novo sobre outro assunto. Eu acho que vai ser muito produtivo. Sempre é muito produtivo a gente estar comentando aí, esclarecendo essas dúvidas. Foi um prazer. Eu vi muitas mensagens aqui, mas como eu estava acompanhando pelo computador, gostaria de agradecer a todo mundo que deixou mensagens aqui. Alguns ex-professores têm muito carinho, a professora Cristiane, meu amigo Pacheco está acompanhando aí a live também, o Márcio Cerveira. Então, muitas pessoas, alguns eu vi, outros eu deixei aqui, passou batido, mas gostaria de deixar um abraço para todo mundo. Espero ter esclarecido. Muito obrigado, Diego, mais uma vez. Cara, não tenho como te agradecer a tua disponibilidade. Eu acompanho um pouco o trabalho do Akin, sei o nível de profissional que ele é, o nível de responsabilidade que ele tem com as informações que ele repassa. O Akin, ele é professor, e eu acho que, como todo professor, acima de tudo, ele tem uma responsabilidade no que ele fala para as pessoas que escutam ele, né? Então, agradeço muito a tua participação aqui. Deixo aqui mais uma vez a informação. Essa é a primeira live de um ciclo de lives que o QG da Tecnologia vai desenvolver a respeito de dúvidas, a respeito de assuntos que estejam na temática atual. O Covid, querendo ou não, é a principal temática do momento. Com certeza a gente tem muito bate-papo para ter ainda, que a gente vai desenvolver outras conversas aqui, porque dentro da área da saúde, o que não falta é tópicos para tirar dúvida do pessoal, tá? Fiquem ligados nas informações, lembrando que um dos objetivos da nossa live também é arrecadar ajuda, tá, para a Casa de Acolhimento Luz da Fraternidade, tá? O link vai estar aí na descrição da nossa live, beleza? Agradeço mais uma vez, desejo boa noite a todos que estiveram com a gente aqui. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, que o Akin ou eu, dentro do meu conhecimento da parte de tecnologia, o Akin dentro da parte do conhecimento da área da saúde, vai tirar a dúvida de todos aí, tá? Akin, valeu, boa noite, tá? Vamos encerrando por aqui e vamos trocando ideia posterior também. Viu? Grande abraço e obrigado. Valeu, tchau, tchau, um abraço. Até logo.